Apesar de estar apresentando bons índices de recuperação econômica, como a inflação em queda e o PIB em alta, o Brasil ainda enfrenta grandes desafios econômicos. Com imóveis cada vez mais caros, as pessoas tendem a comprar menos. Mas o mercado imobiliário tem sido um mistério, difícil de entender, tanto para a alta quanto para a queda de preços. O que nos leva à dúvida: será que os preços vão continuar subindo ou uma queda está vindo aí? A crise de saúde de 2020 jogou vários setores de nossa economia no buraco, como o imobiliário, que só viu os preços crescerem de lá para cá. Na época, muita gente não levou a sério quando foi dito que o bloqueio econômico e social, por mais correto que parecesse, causaria problemas devastadores para a economia e, consequentemente, mais desemprego, preços mais altos e fome. Mas nem tudo é tão preto no branco e nem tudo aconteceu como era esperado pela população, inclusive por especialistas. Na realidade, o setor imobiliário surpreendeu a todos, se saindo muito bem em um cenário tão hostil de quebradeira econômica em quase todos os setores. Esse mercado se manteve em um nível para lá de estável, mesmo diante das piores circunstâncias. Surpreendeu até os mais pessimistas. E por que esse setor, que parecia tão frágil, não foi atingido da forma que os outros foram? Existem razões técnicas e até emocionais para isso, da própria natureza humana. Entre os motivos técnicos está, por exemplo, o advento da tecnologia nas transações imobiliárias, que desburocratizou algumas etapas do processo de compra antes tão burocrático. E entre as razões que são da natureza humana está a mais simples de todas: o sonho da estabilidade. 2020 foi um ano caótico para milhões de brasileiros, onde a incerteza pairava no ar. Pessoas comuns viram suas rendas serem comprometidas, mesmo com várias contas a serem pagas, incluindo a conta do aluguel. Imagine só o pesadelo dessas pessoas que temiam não conseguir pagar o aluguel de suas casas, mês após mês, com uma economia totalmente fechada e o desemprego em ascensão, sem a menor indicação de que poderia trabalhar e tudo aquilo iria acabar. O medo de perder o lugar onde mora acertou precisamente muitos brasileiros. E eles se sentiram dispostos a investir suas economias ou tomaram empréstimos e fizeram financiamentos para adquirir um imóvel. O sonho da casa própria se uniu ao medo da instabilidade que a crise sanitária e econômica trouxe. Então, no primeiro semestre de 2021, as vendas de imóveis no Brasil subiram mais de 46%. Aliás, não só os números do início de 2021 inflaram, mas também os números de vendas subiram durante o ano inteiro. Quando olhamos para essas informações completas, o crescimento de vendas de novas unidades de habitação foi de 13% ao longo do ano passado. Ambos os dados foram tirados de levantamentos realizados pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Como você já sabe, esse movimento era esperado mesmo com o país ainda enfrentando a crise sanitária. O mercado imobiliário se recuperou rapidamente dos reflexos da crise, se saindo melhor que os outros setores. Mas isso era ano passado, essas boas notícias. O presente não é assim tão generoso com o setor como os últimos 2 anos foram. Os anos de crescimento ficaram para trás e o mercado imobiliário brasileiro registrou uma queda de mais de 6% nos lançamentos de residências apenas neste primeiro semestre de 2022. Se a gente reduzir o período de pesquisa para o primeiro trimestre desse ano, veremos que foram lançadas 53 mil unidades residenciais. Em comparação com o trimestre anterior, ou seja, outubro a dezembro de 2021, os lançamentos foram reduzidos em mais de 42 mil unidades. Esses números têm como base uma pesquisa feita em 196 cidades pela Câmara Brasileira da Indústria e da Construção. Se os lançamentos caíram, as vendas se mantiveram estáveis, com crescimento de tímidos 1,4%, o que não é uma derrota para o setor, mas também está longe de ser uma grande vitória. Os números entre os meses de abril e junho ajudam a demonstrar o sabor amargo do crescimento do primeiro semestre. Nesse período de 3 meses, o cenário ficou pior com a queda nas vendas de imóveis novos. Dentro do próprio setor, a área de moradias populares foi a mais atingida pela queda repentina de lançamentos e vendas. Mas essa queda veio mesmo do nada? Quais foram os motivos que a geraram, impedindo o crescimento de um setor que parecia próspero? Os próprios efeitos colaterais do colapso econômico que atingiram o Brasil e o mundo em 2020. Entre esses efeitos que demoraram um tempo para se refletir no setor de imóveis, se encontra a taxa de juros, ou melhor, as taxas,
tanto a do Banco Central como a dos bancos comerciais. O crédito imobiliário chegou às alturas em sintonia com o crescimento da taxa básica de juros do Brasil, a Selic, que saltou de 2% para 13%. Os empréstimos e financiamentos ficaram muito mais difíceis de serem acessados, principalmente por pessoas comuns que tinham e ainda têm o sonho da casa própria. Não é à toa que a diminuição do poder de compra dos brasileiros, principalmente nas classes mais baixas, refletiu na diminuição de compra de imóveis populares. Entre o final de 2020 e o mês de agosto de 2022, a taxa média do financiamento imobiliário saltou de 6,9% para 9,2%. Um aumento médio de 2,3 pontos percentuais pesou para as famílias que queriam financiar um imóvel. Neste caso, principalmente para as famílias com renda entre 5 e 10 mil reais. Obviamente, bancos diferentes têm taxas de juros diferentes. Alguns são melhores para você conseguir seu financiamento e outros são mais caros. A diferença entre as taxas dos principais bancos do país pode representar uma economia de até 16 mil reais para quem financiar um imóvel de 300 mil em 30 anos, de acordo com o site Money Times. O Bradesco tem 9,5% de juros efetivos ao ano, assim como o Itaú e o Santander, enquanto a Caixa tem 8,99% e o Banco do Brasil tem uma taxa de 9,15%. Diferenças pequenas, mas que são importantes e podem ser úteis caso você tenha planos de tomar um financiamento para comprar uma casa. Mas o problema do setor imobiliário não está só no Brasil. É um problema global. O último trimestre de 2021 marcou o maior aumento em 18 anos nos preços de imóveis acompanhados em 150 cidades ao redor do mundo, de acordo com a consultoria Knight Frank. Nos Estados Unidos, o salto nos valores dos imóveis vendidos nos últimos 2 anos gerou o medo de que uma nova bolha imobiliária pudesse estar se formando, trazendo a lembrança amarga da crise financeira de 2008. As cidades americanas de Miami e Dallas registraram um aumento no valor das construções entre 2020 e 2021 de 27% e 26%, respectivamente. O Canadá também está sendo duramente atingido pela escalada repentina e forte dos preços dos imóveis, tanto que as chances das famílias de classe média e as mais pobres adquirirem seu primeiro imóvel chamou a atenção dos governos locais, que resolveram barrar a compra de imóveis por estrangeiros. Os juros dos países estrangeiros não param de subir, o que com quase toda certeza fará com que os imóveis continuem sua escalada de preços graças aos financiamentos mais restritos e caros. No Brasil, felizmente, a taxa de juros vem caindo. Então, se a situação agora está ruim, comprar a casa própria está totalmente fora de hipótese? Não. O momento atual, na realidade, é ótimo para aquelas pessoas que têm condições de pensar no longo prazo e podem aguardar uma oportunidade de ouro, porque a tendência das taxas de juros é cair ainda mais. Mas também exige muito cuidado, pois achar essa oportunidade que realmente seja de ouro é uma árdua tarefa. Em resumo, é interessante não comprar um imóvel agora, se não tiver certeza de que aquela é uma boa oportunidade de compra. O mercado da construção civil ainda está bastante aquecido, mas apesar do aumento na oferta, os preços não param de subir. Sendo assim, se você comprar agora, na alta dos preços, com o passar dos anos, o imóvel que você comprou hoje valerá muito menos do que o valor que você pagou por ele. Além disso, também é melhor esperar as taxas de juros caírem ainda mais, para que os juros do financiamento fiquem menores. Isso pode ser uma aposta de risco para alguns, mas comprar na alta nunca é um bom negócio, a não ser que você precise comprar. Vai da realidade de cada um. Para cada pessoa, há um contexto diferente de estímulos para comprar um imóvel, ou de possibilidade de aguardar, com disciplina financeira para talvez até aumentar o valor do aporte de entrada. Também é muito importante ficar atento a quanto da sua renda ficará comprometida com a compra. Com essa oscilação dos juros, você pode estar comprometendo mais que 30% da sua renda. Talvez agora você consiga fazer isso, mas se acontecer qualquer imprevisto, você pode não conseguir honrar suas parcelas. O ideal é que esse compromisso seja de 30%. E aqui eu trato da renda familiar, que é o mais comum de se considerar atualmente. Também conta que não só as parcelas, mas os valores da entrada também aumentaram. Para evitar surpresas e ter uma noção de se o negócio que você está querendo fechar é bom, é importante sempre fazer simulações. Corretoras de imóveis e os próprios bancos são as melhores formas de obter essas simulações.
Nos sites da maioria dos bancos, você consegue fazer essa simulação, sem ser cliente, para comparar. Aliás, atualmente já é possível usar o próprio imóvel como garantia no ato da compra. Então, você precisa estar atento e observar as vantagens e desvantagens de se fazer um consórcio de imóvel. Mas se os preços subiram a esse patamar, eles vão descer, certo? É muito provável que sim. A crise imobiliária americana é bem pior do que a brasileira. E a alta dos preços daqui é por motivos puramente de desajuste da velha e infalível lei da oferta e da demanda. Esse desequilíbrio já está sendo ajustado. Os preços estão altos por causa da demanda mais alta, dos preços da construção e da grande alta dos juros. Naturalmente, com juros muito altos para frear a inflação e com o objetivo claro de frear o consumo, a demanda seguiu o curso esperado e caiu bastante. Mas a oferta já está sendo lentamente reajustada, com os juros parando de subir e podendo em breve iniciar uma tendência de queda dos preços. Vamos torcer para que o setor imobiliário surpreenda e tenha uma queda brusca, para que milhões de brasileiros, incluindo você, consiga ter uma casa sua, para você e sua família. Agora, tá vendo esses números? Foi isso que eu ganhei nos últimos dias. Mais de R$8.000 com um único vídeo. E tudo sem nem precisar aparecer ou vender algo. E eu liberei um vídeo revelando como qualquer pessoa pode criar um negócio seguro e altamente lucrativo que te paga em dólar através da internet, sem precisar se expor, sem precisar vender nada ou precisar investir alto. Parece magia, né? Tudo o que você precisa para acessar esse vídeo, antes que ele saia do ar, é clicar agora no link da descrição. A China também passou recentemente por uma terrível crise imobiliária. E nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela, eu te conto como a bolha dos imóveis ainda pode destruir a potente economia chinesa. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!